Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar no banco, colar no show do Caetano, garotar até o dia raiar. Pega um fim de semana, ir uma praia bacana, com todo o sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar no pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. É fim de semana, de uma praia bacana, com um pouco do sol de arrasar. É viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Estamos felizes? Eu estou morta de feliz, consegui me vacinar hoje, olha aí. Estou muito contente. Se Deus quiser, essa vacina vai chegar para todos, né? Boa noite, Lidiane. Boa noite, Flaviane. Deixa eu ver o pessoal que já está entrando aqui cumprimentando a gente. Tudo bem, pessoal? Como é que foi a semana? Tá tudo tranquilo? Estamos na reta final da nossa disciplina, não é? Nossa última aula, se eu não me engano, é dia 10 de junho. Acho até que eu já comentei isso para vocês. Oi, Bruna. Tudo bem? Minha filha, a vibe aqui, eu tô turbinada e não tomei energético, viu? A gente complica as coisas, gente. A felicidade está nas coisas mais simples. Nós é que complicamos a história. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, porque esses são os 50 minutos mais felizes, mais prazerosos e mais proveitosos que a gente precisa ter durante a semana, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Olha, a galera está chegando. Aumentou bastante. Diz, amada, fala. Sou eu, a Sara. Tem outra reunião aberta também, que é a reunião que estava programada, que estava no calendário.
Eu entrei na reunião do calendário. Mas eu também entrei no calendário. Vixe, Duas. então são duas. Vai lá, manda o povo sair e manda para essa. E pro povo sair e entrar Te na. agradeço, amor. Vai lá. Eu espero o pessoal entrar enquanto eu procuro aqui o slide. Pode ser? Pode sim. Te agradeço. Não sei por que acontece, mas às vezes acontece, né? Vamos lá. Pois é, eu estava lá na outra, aí quando a senhora deu boa noite, eu vi que tinha outra sala, aí eu saí da outra e entrei nessa. Vocês conseguem ver quando eu escrevo? Mesmo estando nessa Sim. sala? Pois é, eu consegui, aí eu saí da outra e vim para essa. Então Fica tá, no vamos aguardar o pessoal, né? Lina. Não sei por que isso acontece. Eu entrei no calendário da aula que eu agendei para vocês. Mas isso é uma coisa que é fácil de resolver. Já, já. Aqui, ó. Escrevi aqui, que tem outra sala. Felicidade é viver, companhia, felicidade é todo dia. Felicidade. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar com... Pronto, a Sara já colocou o outro link. Vou dar aqui mais uns instantinhos, que é para o pessoal vir para essa aula, tá? Tirar aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com tanto calor que eu não consegui deixar o meu cabelo solto, mesmo com o ventilador em cima de mim. Pronto, o pessoal começou a chegar. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. A gente vai estar hoje finalizando a unidade 3, tá certo? Com tópico frasal, parágrafo, tópico frasal e tipos de parágrafo, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar a unidade 4. Dependendo do horário, a gente já pode dar uma breve introdução hoje. Na unidade 4, a gente vai ver coesão, coerência em relação aos textos, tá certo? Tá? Mas, assim, a gente está dentro do cronograma, tá? Então, pessoal, já passamos para a nossa musiquinha, né? Pronto. Então, assim, muitas vezes as pessoas que não têm, assim, o hábito da escrita, não têm o hábito de escrever, às vezes se sentem, assim, apuros quando precisam escrever alguma coisa, né? Então, assim, às vezes as pessoas não estão habituadas a escrever, seja mesmo por querer ou por exigência profissional, porque acha que isso é muito difícil, tá? A gente não é. Se o que você vai escrever, você conhece, você tem propriedade do assunto, aí é que se torna mais fácil. Se você não conhece, você vai estudar, vai pesquisar para poder escrever. Agora, isso é uma verdade. Quem tem dificuldade só vai se sentir hábil na escrita praticando, né? Então, assim, as pessoas que já têm essa dificuldade, e às vezes por uma exigência de trabalho ou uma exigência acadêmica, precisa escrever, não tem jeito, tem que treinar, tem que colocar na prática, tá certo? Por quê? Porque só com a prática você vai poder aprender a escrever corretamente, além de se expressar, né? É o que eu digo para vocês desde o primeiro dia de aula. Quem lê, sabe escrever e sabe se expressar, não é isso que eu falo para vocês, tá? Então, vou colocar um vídeo introdutório aqui, rapidinho o vídeo, acho que ele é uns 3 minutos, 4 minutos, que é para a gente saber do que é que nós vamos tratar hoje, tá? Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí, gramática? Sim, professor.
Então, pronto. Sim, Então vai dar professor. certo. Vamos lá. Ok. O tema de hoje é parágrafo. Apresentaremos a sua definição, estrutura e seus tipos. O parágrafo é uma estrutura que compõe um texto composta por orações que expressam a ideia central. A sua estrutura pode ser dividida em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, como o próprio nome sugere, é onde você deve fazer uma apresentação da ideia presente no parágrafo. Também pode ser chamado de tópico frasal. Logo em seguida vem o desenvolvimento, onde o autor tem como obrigação desenvolver a ideia apresentada na introdução, acrescentando mais informações e argumentos para defendê-la. Por fim, temos a conclusão. Nesse, deve-se amarrar as ideias abertas do desenvolvimento. Essa parte é importante, o encerramento da ideia central, evitando brechas na argumentação apresentada. Os parágrafos também apresentam tipos: parágrafo dissertativo, estruturado a partir de uma ideia que normalmente é apresentada em sua introdução, desenvolvida e reforçada por uma conclusão. Parágrafo narrativo. A ideia central de um parágrafo é um incidente, um episódio curto. Nesse tipo de parágrafo, há um predomínio dos verbos de ação, que se refere aos personagens, além de indicações que circunstâncias relativas ao fato, onde ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu. Parágrafo descritivo. A ideia central de um parágrafo descritivo é um quadro, ou seja, um fragmento daquilo que está sendo descrito, uma pessoa, uma paisagem ou um ambiente. Assim como existem tipos de parágrafo, há os tipos de tópicos frasais. São alguns deles: declaração inicial, definição, alusão histórica, interrogação e exposição de um ponto de vista oposto. Declaração inicial é onde o autor afirma algo e em seguida apresenta justificativa para sua afirmação. Definição é o processo didático para definir a ideia expressa na declaração inicial. Alusão histórica. Inicia-se o parágrafo fazendo referência a um fato acontecido, real ou fictício. Interrogação. A ideia do parágrafo é dada através de uma pergunta, sendo o desenvolvimento do parágrafo feito em torno de suas respostas. Exposição de um ponto de vista oposto. É apresentada uma ideia contrária ao parágrafo para que possa ser refutada. Além desses tipos de tópicos frasais, o autor pode usar mão de tipos de desenvolvimento, entre eles, desenvolvimento por detalhe. Nesse tipo de desenvolvimento, apresentam-se detalhes ou diversos pequenos exemplos que justificam o tópico apresentado. Desenvolvimento por definição. Nesse tipo de desenvolvimento, expande-se a ideia com as definições de seus elementos. Desenvolvimento por confronto. Consiste em estabelecer confronto entre ideias, fatos ou fenômenos. Desenvolvimento por comparação. Na comparação, as semelhanças são reais, sensíveis, expressas de uma forma verbal própria e que entram normalmente em chamados conectivos de comparação. Desenvolvimento por exemplos específicos. Propõe exemplos e desenvolve o parágrafo com base neles. Desenvolvimento por fundamentação da proposição. Desenvolve o parágrafo com base em dados para fundamentar a ideia proposta. Desenvolvimento por causa e consequência. O parágrafo é desenvolvido através de uma ou mais orações que indiquem causa, ou seja, o fato que provoca ou justifica o que está expresso na ideia principal, e consequência, fato que decorre daquilo que está exposto na ideia principal. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de acompanhar os nossos vídeos anteriores e visitar o nosso blog. Então tá, gente, a gente vai ter uma ideia do que é que a gente vai estar vendo hoje, mas o foco vai ser parágrafo, tópico frasal e os 3 tipos de parágrafo, tá? Que vão ser os parágrafos dissertativo, descritivo e narrativo. Nós vamos voltar um pouco às nossas aulas de gramática do ensino médio, porque hoje a gente continua vendo isso, mas assim, em relação à redação do Enem, né? Aí você pode dizer assim, mas professora, por que a gente tem que aprender isso? Ora, gente, comunicação empresarial, ambiente de trabalho. Um dia vocês vão precisar escrever, tá? Deixa eu ver o que a Sara está colocando aqui, a Lidiane, que legal, gente. Muito bem. Já já a gente vai ver aí essas felicidades. Deixa eu só voltar a projetar o slide de novo. Só um instante.
Felicidade é viver. E a música gruda, né? Fica assim, só ressoando. Aqui, vamos lá. Felicidade é viver na sua companhia. Pronto. Vixe, sumiu. Pronto, voltou de novo. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, vamos lá. Sim, professor. Pronto. Quem não está conseguindo visualizar, eu já pude perceber que quando isso acontece é porque você está assistindo pelo celular. Então, a dica é sair e entrar novamente. Eu estou no slide número 5, tá, gente? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando de parágrafo, que é super importante. Por quê? Porque ele é um segmento que vai construir uma unidade na redação, no corpo do texto que você vai escrever. E nele a gente precisa desenvolver uma ideia principal. A partir dessa ideia principal, você pode criar outras ideias secundárias, né? Agora, tudo que você vai escrever, o ideal é que você tenha um planejamento prévio, tá? As pessoas que têm um pouco mais de prática já planejam aqui, na mente começam a escrever. Mas, assim, às vezes você pode fazer uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias sobre algo que você quer escrever, então você vai colocando o que aquele tema te lembra, tá? E a partir dali você vai desenvolvendo a tua escrita. Porque quando a gente precisa escrever sobre algum assunto, primeiro, é preciso conhecer. Se não conhece, pesquisa. Para quê? Para que os seus textos tenham coerência, sejam textos bem construídos, compreensíveis, porque não tem nada mais chato do que você estar lendo uma coisa que não prende a sua atenção, né? E que você lê e não entende nada, tá? Então, ele também, a questão da escrita, além dela ter coesão, coerência, que é o que a gente vai estar vendo na unidade 4, a sua escrita precisa ser clara, precisa ser objetiva e precisa ser organizada. Então, existem algumas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica, né, a BNT, que você tem que calcular até o espaço para começar um parágrafo, tá certo? Então, assim, normalmente se guarda uma distância relativa da margem, né? Marcada por um espaço em branco. Normalmente são 10 toques. Algumas publicações não usam esse espaço em branco, então eles usam o que é chamado de escrita em bloco. No próprio Word, quando a gente vai fazer o texto, tem alinhar para a direita, alinhar para a esquerda e centralizado. O parágrafo em bloco é aquele que é justificado, que fica tudo um quadradinho, tá? Então, isso vai depender muito da sua escrita. Por exemplo, resumos, aqueles resumos que a gente viu na aula passada, resumos de artigo, resumo de monografia, normalmente, geralmente, os resumos são feitos em escrita em bloco. Não tem esse parágrafo de 10 toques, tá? E, assim, não existe, assim, um número determinado de linhas para caracterizar um parágrafo. Ele pode ir de algumas linhas a várias páginas, dependendo da particularidade de cada autor. Porque, às vezes, a gente diz assim, que parágrafo grande, vou dar um ponto aqui. Mas não é porque está grande que você tem que dar o ponto. Tem que ver se o assunto termina, né? Se vai começar um outro tipo de assunto. O certo é que, se você não tem um talento para escrita, não se arrisca a escrever parágrafos muito longos, porque aí você pode se perder realmente naquilo que você está querendo escrever. E, assim, nos textos escritos, o menos vale mais. Como assim, professora? O objetivo. Quanto mais claro e objetivo você for, melhor para ser compreendido. Isso porque você não pode se perder nas suas ideias e também não é bom, não vale escrever um parágrafo compreensível. Então, quanto menos divisão de ideia, maior é a facilidade em errar ao escrever. Frases mais curtas vão facilitar a sua vida, certamente, ou seja, clareza, objetividade, concisão, coerência, né? Aí, às vezes, a gente diz assim, tá, e quando é que a gente pode mudar de parágrafo? Né? Quando é que eu sei que esse parágrafo tá bom? Como é que eu posso partir para um segundo parágrafo? Então, isso vai depender do que é que você planejou escrever.
Planejar o texto, mais uma vez eu falo, é fundamental para se escrever bem, com qualidade. Em geral, novas ideias pedem o quê? Novos parágrafos. Então, quando se pretende escrever sobre determinado assunto, é importante conhecer, pesquisar, estudar sobre ele, reforçando. Assim, garantem-se parágrafos interessantes, bem construídos, compreensíveis. Então, podemos dizer que cada nova ideia, né, ideia-chave, deve ser posta em um novo parágrafo. Aí vem, gente, o tópico frasal, que o rapaz fala lá no vídeo, né? Vamos ver o que é esse tópico frasal aqui. Pronto. O tópico frasal nada mais é do que a ideia central, a ideia-chave do parágrafo. É dessa ideia central que vão sair as ideias secundárias. A partir dessa ideia central, vai girar todo o seu parágrafo. Praticamente resume a ideia. Só um instante que está pedindo gente aqui para entrar. Eu acho que era o pessoal que estava na outra sala, aí vem por esse link, eu não sei, mas aparece. Vocês conseguem ver, gente, quando pede entrada? Acho até que eu já perguntei isso aqui, acho que só eu que vejo, né? Então, é isso. A gente consegue também, professor. Consegue ver? Sim. Então, se por acaso aparecer alguém pedindo para entrar e eu não admitir, vocês também conseguem? Consegue, qualquer pessoa. Então pronto, é porque assim, às vezes eu posso estar dando a aula né? Então assim, ó, suponhamos que você faça um resumo do seu texto após escrevê-lo, né? Olha o outro aí, ó. Pedindo. Pois, gente, eu vou pedir, se for possível, vocês poderem admitir, porque aí eu paro para... Admitir, já. Vocês... Então pronto, eu agradeço. Porque aí eu paro, aí vai e volto... Né? Então, perfeito. Se vocês conseguem admitir isso, eu agradeço demais, tá? Porque aí eu perco a linha do raciocínio. Então, vamos lá. Então, supomos que você precise fazer um resumo do seu texto, que foi a tarefinha da semana passada. Eu não tive tempo essa semana de olhar lá no ambiente virtual para ver se vocês estão conseguindo fazer, né? Então, assim, é bem possível que nesse resumo vá aparecer apenas as ideias centrais dos parágrafos, ou seja, os tópicos frasais. Tá? Vamos lá. E o que é esse tópico frasal, professora? Segundo a maioria dos autores, o tópico frasal é a introdução do parágrafo. E ele deve ser seguido de desenvolvimento e conclusão. Ou seja, gente, tudo que a gente vai escrever, você tem que introduzir, desenvolver e finalizar. Tá? Isso é também válido para redação, isso é válido para resumo, isso é válido para parágrafo. Você não pode simplesmente fazer uma coisa e aquele parágrafo ficar sem entendimento, tá? Então, eu tirei esse exemplozinho da própria apostila, né? Para a gente ver a ideia de início, meio e fim, que é exatamente o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Que aí está o exemplo de parágrafo e tópico frasal, né? Que é exatamente o quê? Figurando, vou dar uma lida aqui para vocês. Frequentemente na mídia, o tema da sustentabilidade passou a fazer parte da vida das pessoas nos últimos anos. As propagandas dessas e de outras empresas têm disseminado os temas da sustentabilidade e a responsabilidade social, alterando o entendimento e a relação que as pessoas estabelecem com essas temáticas. Então, o que é o tópico frasal? Não é a ideia central do parágrafo, não é exatamente o tema que vai originar os demais. O tópico frasal está onde, gente? Ele está na primeira e na segunda linha do texto, que é exatamente o quê? A questão da sustentabilidade, né? Então, é nesse trecho que o texto vai se estender para se desenvolver a ideia central do parágrafo, né? Porque aí vem exatamente isso, o tema da sustentabilidade passou, então, ou seja, qual é o tópico frasal? Sustentabilidade. Então, a partir daí, começam-se a desenvolver as outras ideias, tá? E trouxe aqui alguns exemplos de outros tópicos frasais, tá certo? Lembrando sempre que tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. Então, como é que a gente pode também construir esses tópicos frasais? Você pode fazer menção à opinião de uma outra pessoa, de um autor, você pode se referir a um fato histórico, pode se referir a uma obra de arte,
né? Então, assim, geralmente você pode apelar o quê? Para a capacidade de associação de ideias do leitor, tá certo? Quem é o leitor? Nós agora estamos sendo os leitores, tá? Então, qual é o exemplo? Ao vencido, ódio ou compaixão? Ao vencedor, as batatas, escreveu Machado de Assis em Quincas Borba. Quincas Borba é o nome de um livro famoso de Machado de Assis. Seria essa postura de um vencedor em um cargo eletivo qualquer. Vencida a etapa de luta e disputa eleitoral, urnas apuradas, a raiva pela derrota aos vencidos e ao vencedor, o melhor dos tempos possíveis doravante. A gente pode até perceber o rebuscado da escrita, né? Tá? Então, assim, o que é que a gente pode ver aí? Referiu-se a uma opinião, referiu-se a um autor, tá? Outro exemplo de tópico frasal. Você pode também fazer o tópico frasal, deu uma travada aqui, gente, espera aí. Pronto. Você pode iniciar o parágrafo do seu texto com uma interrogação, com uma pergunta. Normalmente você pergunta e normalmente você responde. Como, por exemplo, o que esperar dessa geração de meninos e meninas que vivem na rua? Você está estimulando o senso crítico de quem está lendo. Você está provocando uma reflexão. Mas, ao mesmo tempo, no que você pergunta, você responde. Tá certo? Deixa a pessoa lá também sendo provocada para refletir, ela pode concordar ou não com a sua resposta. Então, continuando, que venham algum tipo de assistência do governo ou da sociedade, para que não debandem para a violência, nem para as drogas, nem para a bandidagem. Espera-se que tenha direito a um futuro digno, né? E aqui para nós, gente, fazendo aqui só um comentário. Os nossos meninos e meninas estão, a grande maioria, principalmente pessoas que vivem numa situação de fragilidade e vulnerabilidade social, sendo engolidos pelas facções. É muito triste isso, né? Porque, principalmente nos interiores, quando não tem, assim, emprego, não tem, assim, ocupação, então acabam indo para esse lado das drogas por falta de opção. É muito triste a gente ver isso acontecer, né? Então, ficou claro o que é quando se começa por meio de uma interrogação, né? Você questiona e você mesmo responde. Tem outro exemplo aqui. Eu trouxe os exemplos, gente, para ficar mais fácil a compreensão. Você também pode começar um parágrafo com uma exclamação, tá? Ora essa, o que se discute aqui, o que vai ter de sobremesa à independência do Brasil? Claro que é uma discussão ampla e que não deve deixar de fora nenhum dos sabores apropriados para a data. Discute-se a independência moral de um povo que sofre. O que é isso, gente? Não necessariamente você precisa fazer parágrafos, como normalmente a gente vê nos livros didáticos, nos paradidáticos. Você pode fazer parágrafos interrogando, você pode fazer parágrafos exclamando, tá? Isso vai muito do que você vai escrever. Vamos lá. Então, a gente viu esses exemplos aí, a gente pode ver que os parágrafos, eles podem se desenvolver quando o autor opta por apontar exemplos sobre o tema estudado, ou seja, eu posso fazer, esses, gente, foram os principais que eu trouxe. Quem leu na apostila vai poder perceber que existem outros modelos de tópicos frasais, tá? Mas eu também posso fazer exemplo, fazer citações, eu posso escolher, né, uma premissa maior, geral, seguida de uma premissa menor. O que é isso? De um contexto, de um conteúdo. Eu posso partir do geral para o particular, para poder finalizar a conclusão. O parágrafo, ele tem início, né, desenvolvimento e fim, como eu já tinha explicado aqui para vocês. Mas, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade para encerrar o parágrafo, tá? Às vezes você encerra o parágrafo e não tem cuidado quando vai encerrar o texto, porque às vezes não é o momento mais apropriado, o mais adequado. Então, assim como os textos, parágrafos também têm que ter a sua conclusão, encerrando o assunto e dando a ideia de que um novo assunto vai vir na próxima linha, tá? Aí, para isso, a gente precisa o quê? Planejar esse parágrafo, saber o que é que eu vou escrever. E para planejar esse parágrafo, o que é que eu tenho que fazer, né? Ler e entender o enunciado, tá? Ou seja,
aquilo que eu quero escrever, pesquisar sobre esse tema, fazer o planejamento, produzir uma frase núcleo, por exemplo, aquele texto, primeiro exemplo que eu dei, que falava de sustentabilidade. Essa é a frase núcleo, essa é a ideia central, esse é o tópico frasal. Então, a partir daí, eu vou desenvolver as ideias, né? Desenvolver a ideia central sem me afastar dela, conectar com certa lógica essa ideia central às secundárias, ler o que foi escrito e eliminar as incorreções gramaticais. Às vezes você diz, mas professora, eu não tenho segurança nisso. Se é um documento formal, tá? Tipo um artigo, uma monografia, tem muita gente que pede para uma pessoa da área de português de letra revisar, porque isso vai contar ponto na sua apresentação de TCC, tá? Se é uma comunicação de trabalho, se você tem dúvida, você não precisa ficar com vergonha de dizer, gente, olha, eu estou com dúvida, alguém pode ler? Ou então, gente, coloca aquela frase no Google. Se você tem dúvida de ortografia, eu mesma faço muito isso. Vou até no grupo e coloco, palavra, com X ou com S? Só um exemplo, né? Por quê? Para que você não passe pelo constrangimento de estar escrevendo uma palavra, deixa eu ver aqui, por exemplo, experiência é com X, mas às vezes, como você fala experiência, o som de S, você pode colocar o S, entendeu? A nossa língua do português, ela é muito cheia desses pequenos detalhes. Então, tá com dúvida? Pergunta. Não tem a quem perguntar? Coloca no Google, tá certo? Principalmente se você vai fazer um comunicado formal, tá? Então, é sempre bom você estar atento para os erros gramaticais, de ortografia, de concordância. Aí vão vir, gente, os tipos de parágrafo. São 3, narrativo, descritivo e dissertativo. Vocês vão ver como eles são fáceis, tá? Como é esse parágrafo narrativo? É quando a gente identifica no parágrafo, né, que os participantes, eles criam um gancho, uma espécie de tensão, um clímax, ou seja, é contar um fato, é narrar uma história, tá certo? O nome já está dizendo. Narrativo, você está contando alguma coisa, tá? Então, o exemplo que eu trouxe. Ao lado do meu prédio, construíram um enorme edifício de apartamento, onde antes eram 5 românticas casinhas geminadas, hoje se instalaram mais de 20 andares. Da minha sala, eu vejo as varandas, estilo mediterrâneo do novo monstro, o prédio, né? Devem de estar uns 30 metros, não mais. E foi numa dessas varandas que o fato se deu. Ou seja, está narrando, tá? Qual é a tensão? A tensão foi exatamente a demolição das 5 românticas casinhas geminadas para a construção de um monstro de 30 metros, tá certo? Então, assim, normalmente o texto narrativo, ele envolve, tá, um fato. Aí a gente vai para o texto, ou parágrafo descritivo, é um dos mais fáceis. Por quê? Porque o nome já está dizendo. Descritivo vem de descrição. E o que é descrição? É você descrever, tá? Então, descrever o quê? Um objeto, uma pessoa, um animal, uma situação. Esse parágrafo, ele é atemporal. E o autor deve transmitir a imagem mais próxima da realidade do que ele está vendo, do que foi descrito, tá? Então, eu trouxe um parágrafo aí de Graciliano Ramos, do trecho de Vidas Secas, também retirado da nossa apostila, que fala: estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava um abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. A gente não consegue imaginar a cena? Não é? Por que você consegue imaginar? Por que você consegue mentalizar, abstrair? Exatamente porque foi descrito, tá? Fazenda sem vida, você vê logo tudo seco, né? O curral deserto, não tinha nada, não tinha um animal, tá? Então, assim, você vai, à medida que você vai lendo,
Professora, seu microfone está desativado. E agora, conseguem me ouvir? Agora sim. Agora sim. Deu um tilt, Sim, não foi? professora. Sim. Deu travou, voltou. ficou mudo. Botou a Vamos imagem lá. do áudio. Pronto, vamos voltar. Caiu para vocês também, gente? Ou foi só eu que caí? Eu também tive que sair, professor. Travou Só todo mundo. travou e Tem que ficou sair, mudo, só, professora. entrar de novo. Para mim apareceu, estamos tentando reconectar. Eu não saí nenhuma vez, aí ficou. Ainda bem que deu certo. Vamos logo, né? Antes que caia de novo. Peraí. Vamos lá. Estava no slide 18. Eu estou sempre olhando o slide exatamente por conta disso, que ocorre de estar acontecendo isso. Mas tem gente que não está conseguindo entrar. Então, estou vendo aqui o pessoal no privado. Tá dando certo. Já está nos finalmente, gente. São 20 e poucos slides, 23, já estou no 18º, a gente vai conseguir, se Deus quiser. Chega, que passou, foi tudo. Pronto. Parágrafo dissertativo. Slide número 18. Estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Sim, professor. Então, vamos lá. A gente já viu o narrativo, que é o que conta um fato, descreve, né? Ou vimos o descritivo, que é o que descreve uma situação, um objeto, uma pessoa, e agora a gente vai ver o dissertativo. Esse dissertativo é um dos tipos mais comuns, né? Principalmente porque é esse o que normalmente se exige em redação, tá? Então, ele é um texto argumentativo. O que é a dissertação? É exatamente a discussão de um assunto, é a argumentação de um assunto, aonde quem vai escrever vai apresentar o assunto, tá certo? E com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, entendeu? Ou seja, é uma característica de textos acadêmicos, de textos científicos, de textos jornalísticos, é aquele texto que vai informar, que vai ter um argumento, que você pode ser convencido ou não pelo autor, né? Aí eu trouxe esse exemplo aqui. Inflação e otimismo. A rápida expansão da demanda interna tem se refletido, no entanto, não só na evolução dos preços, mas no aumento da importação. Bens importados têm contribuído para limitar a alta do custo de vida, mas a pressão sobre as contas externas abriu um buraco na conta corrente do balanço de pagamentos. Percebam que é uma informação, né? Que à medida que você vai lendo, você vai entendendo as argumentações de quem está escrevendo, no final você pode concordar ou não com o que ele está dizendo. Então, assim, o BC projeta para esse ano, o Banco Central, um déficit de 60 bilhões, a maior parte de 50 bilhões de dólares será financiado com investimentos diretos. O resto será coberto com capitais especulativos e empréstimos. Não é um quadro grave, mas também não é confortável. Ou seja, aqui ele vai dando a opinião dele. Vocês percebem? Ele acha que não é um quadro grave, mas também não é confortável. Então, texto dissertativo tem essas características. Eles vão argumentando durante a escrita, tá? Aí vocês dizem assim, mas professora, por que a gente tem que saber disso? Porque a nossa próxima tarefinha vai ser em cima disso, viu? A gente vai trabalhar em cima desses 3 tipos de textos, a tarefa 9. Eu vou estar passando para vocês. Não se preocupem, gente, porque nós temos até o dia 10 para estar concluindo essas outras 2 tarefas. Eu prefiro que você já vá começando a colocar em dia as tarefas que vocês ainda não fizeram, tá certo?
para garantir a sua nota 10. Lidiane, não está aparecendo, está só no parágrafo. Eu estou no slide 18. Você não está conseguindo visualizar o slide 18? Se não tiver, eu vou pedir que você saia e retorne. Aí aqui, gente, já começa o assunto da unidade 4, que é uma continuidade da unidade 3, falando sobre texto, né? Então, vou dar uma rápida pincelada aqui, porque a gente já está praticamente nos minutos finais da aula, né? E como é que se monta um texto? Sempre comece um texto na afirmativa. Use os termos técnicos essenciais. Cuidado para não colocar muito termo técnico, seu texto vai ficar um texto pesado, de difícil compreensão. A gente pode até ver por esse texto dissertativo falando sobre a questão de economia, disso, daquilo. Quem não gosta já olha assim, meio avesso, né? Para o tipo do texto. Não escreva o que você não diria. Cuidado com expressões como certos adjetivos, superlativos e verbos. Evite termos coloquiais ou gírias. Cuidado com os gerúndios, que é os gerúndios, é exatamente quando você fala pequenininho, menininha, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes o que você fala, você quer escrever. Lembrando que a linguagem, ela precisa ter uma linguagem culta, uma linguagem formal, essa linguagem diferente do dia a dia, da linguagem coloquial. A gente está falando de comunicação empresarial em ambiente de trabalho, então é uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal. Parágrafos soltos são difíceis de acompanhar e chatos de ler. A gente ainda tem que deixar agradável a leitura para quem vai ler. Faça uma leitura silenciosa de todo o texto, corrigindo se necessário, tá? Aí nós vamos falar agora, vamos ver com mais detalhes na próxima aula, mas só para a gente ter uma ideia. A gente vai estar falando de coerência textual. O que é coerência? É a harmonia do que você escreve, tá? É coerente um texto harmonioso, que transmite ideias claras, que evita ruídos ou contradições, que pode dificultar a compreensão da comunicação. Aí eu volto e repito, clareza e objetividade facilita para quem escreve e para quem lê. A incoerência acontece quando as palavras não se juntam em uma sequência lógica, fica um texto desconexo, um texto incoerente, sem pé nem cabeça. E esses textos incoerentes, eles não guardam semelhança nenhuma com a realidade. Exemplos de falta de coerência no texto. As empresas madeireiras continuam derrubando muitas árvores, por isso a floresta consegue ainda sobreviver. Como é que a floresta consegue sobreviver se as empresas continuam derrubando árvores? Dá para compreender que é realmente incoerente? Você fala uma coisa, né? E acontece outra. Clareza e ambiguidade. Um texto claro é aquele que evita a ambiguidade, a obscuridade de sentido das palavras ou formas de expressão. Quando um texto possui ambiguidade é quando tem duplo sentido, quando você não compreende, né? Então, assim, o leitor precisa ir e voltar para compreender o que o autor pretende dizer. Como, por exemplo, aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Como é que você elimina a ambiguidade? Aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela. Por quê? É o quarto de quem? Da velha senhora ou do garotinho? Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. De quem é o quarto? Da velha senhora ou do garotinho? Tá vendo a ambiguidade? Então, aquela velha senhora encontrou o garotinho no quarto dela. Você pode estar escrevendo dessa forma que você elimina a ambiguidade. Coesão. A coesão, ela também vem tratar do quê? Como é que eu posso falar? É a harmonia do texto como um todo, tá certo? É a organização, é a ortografia, tá certo? Um texto coeso é quando tem o conjunto dos recursos linguísticos são responsáveis por a ligação. É verbo combinando com um artigo, tá? As orações
tendo concordância, é exatamente a harmonia do texto. Então, tem a coesão referencial, que permite a recuperação do termo do texto, evitando repetição, e a sequencial, responsável pela ordem, sequência e continuidade do texto. Na próxima aula, a gente vai ver com exemplos que vai fixar melhor o que é coerência, o que é coesão, né? Aí, para finalizar, como toda aula, eu trago uma mensagem, tá certo? Eu comecei falando de felicidade, né? Então, a gente vai terminar de felicidade também, tá certo? Então, assim, no fundo, é simples ser feliz. Difícil é ser simples. Por isso que eu digo que muitas vezes nós é que complicamos, né? Então, assim, a felicidade está nas pequenas coisas, na beleza das flores, no tomar um sorvete, né? No poder desfrutar da companhia de amigos, de familiares, poder estar aqui nesse ambiente virtual estudando, porque nós fazemos parte de uma estatística muito pequena no nosso país, que atinge o nível superior. Então, nós devemos ser gratos pelas coisas que nós temos, e às vezes a gente reclama tanto, né? Às vezes a gente reclama porque está em casa devido a uma pandemia, mas a casa é o seu templo, é o refúgio que você tem hoje para estar te protegendo. Então, gente, fica aí a nossa reflexão de hoje, né? O que é ser feliz para você? O que é felicidade para você, né? Tá? Então, assim, vamos ser gratos pelo que nós temos, vamos não complicar demais as coisas, tá? Porque a vida é boa, viver é bom, né? Então, assim, a gente precisa realmente agradecer e ter pensamento positivo, ter fé de que dias melhores virão, né? Com certeza, tá? Pois uma boa noite para vocês, tá certo? Uma boa semana, se Deus quiser, até semana que vem. Assim que eu postar a tarefinha, eu aviso, né? Às vezes o pessoal, professora, eu acho tão legal, porque estão querendo fazer logo a tarefa, né? Professora, cadê o link? Cadê o link? Eu prometo para vocês que eu vou botar o link no final de semana, para vocês fazerem logo, tá? Porque às vezes a gente está tão ocupado, a gente que acaba esquecendo, tá bom? Pois um bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem,